Pessoal, hoje vai ser Fiz e Conversa com a Jamile Fritzen, que, que trabalha com astrofísica, vai falar de estrelas anãs brancas e matéria escura. Então, esperar ela chegar aqui para colocar ela aqui. E, e eu tô agora, a pedido do Márcio, tô começando a colocar as conversas, o áudio das conversas no Spotify, tipo em formato podcast, para quem quiser escutar lá. Então, só deixo esse aviso. Vou, vou colocar a Jamile aqui. Show. E aí, Jamile? E aí, Tá me ouvindo certinho? tudo certo. Beleza. Então, hoje vai ser a Fiz e Conversa com Jamile Fritzen, que faz mestrado na URGS em astrofísica e trabalha com com os temas relacionados a anãs brancas e matéria escura, né? Isso aí. Teve outra vez, teve uma vez uma live com o Taylor. Eu acho que vocês têm uma linha de pesquisa parecida, né? Sim, a gente usa o mesmo código, então a gente faz coisas diferentes Ah, com o código, mas é o mesmo aham. código. Pode crer, É, pode crer. eu vi a Então, live, tipo, eu vi que ele mencionou a minha pesquisa. é verdade. Tipo, então, eu posso assumir que então tu faz tipo assim, tu estuda, primeiramente tu estuda nas brancas, como Isso. É, que é um tipo de estrela. tá, tu quer que eu fale um pouquinho sobre Anas Brancas? Se tu quiser, Tá. fica à vontade. Eu não sei se é o tema que tu gostaria de Sim, falar num momento inicial. Beleza. sim. É porque eu faço a pesquisa em Anas Brancas e em matéria escura. Mas o grupo que eu trabalho e o que eu realmente sei é a parte de anões brancas. Então, eu sou, antes de tudo, essa parte de anões brancas. Depois, eu sou essa parte de matéria escura. Então, falando um pouco sobre as anãs brancas, o que que são essas são estrelas, para começar, né? Dar uma introdução. Para falar sobre as anãs brancas, a gente tem que falar um pouquinho sobre a evolução de estrelas, porque na verdade as estrelas elas evoluem ao longo do tempo, então elas passam por diferentes fases ao longo da vida delas e no final da vida delas é o que a gente está estudando. Então existem estrelas que no final da vida vão se tornar buracos negros, que é o que todo mundo fica uau. Outras estrelas vão se tornar estrelas de nêutrons, mas a maioria das estrelas vai se tornar anãs brancas. E as anãs brancas são estrelinhas super pequenininhas. Só para vocês terem uma ideia, uma anã branca normal tem tipo o tamanho da Terra. Então, Hum, eu não sei se vocês, quem está assistindo, enfim, já viu aquelas comparações de tamanho entre o Sol e os planetas, sabe? Então, o Sol é daquele tamanhão gigantão, e daí a Terra é tipo um negocinho assim. muito menor, né? Então, o Sol, por exemplo, ele vai se tornar uma anã branca algum dia. Ou seja, o Sol ele vai Ah, perder as camadas externas e ele vai ficar do tamanho da Terra, basicamente. Então, é uma coisa que eu acho super absurda, sabe? Mas enfim, as estrelas anãs brancas são super pequenininhas e elas são muito compactas, porque imagina, a massa do Sol, ele vai perder, claro, uma parte ao redor, mas vai contrair e vai ficar aquela coisinha pequenininha. Então, tipo, essas são as anãs brancas.
Se o Sol fosse, se o Sol virasse uma anã branca agora, tipo, talvez não daria nem pra ver da Terra, assim, a olho nu, de tão Daria. pequeno que ele ficaria. Hum. Ou, não sei. Só pra ter uma ideia, assim, viraria tipo uma estrelinha, Agora, assim, no céu. não, ele daria pra ver porque ele ainda seria bem luminoso, ele seria bastante quente, Ah, sim. então ele emitiria bastante fótons e a gente conseguiria ver. Mas sim, ficaria uma coisa bem pequenininha. Eu nunca tinha pensado nisso, é Pode uma crer. boa, um bom modo de ver. Tá. E o que eu faço na pesquisa, que tu falou sobre eu e o Taylor usar o mesmo código, tem um código que ele faz, basicamente ele calcula no computador o, a evolução inteira de uma estrela. Obviamente de maneira simplificada, mas é um código bastante complexo, mas comparado a uma estrela de verdade, ele é bastante simplificado. Então a gente pode ir lá colocar as características iniciais de uma estrela, tipo a massa e quantidade de metais que ela tem. E aí a gente põe lá os comandos, óbvio, e vai evoluindo com o tempo. E a gente consegue ver como vai mudando a luminosidade dela, ou temperatura, todas as características dela ao longo do tempo. Então, o que eu faço é a evolução só na parte de anã branca. Então, tem toda a evolução anterior, que eu já tenho modelos prontos, que minha orientadora calculou. E aí eu Uhum. pego esses modelos, e aí a parte de anã branca, eu assumo que existe uma partícula, que é chamada de axion, e Ah, aí eu coloco as interações, o jeito dele se formar lá dentro no código, e faço a evolução da anã branca, incluindo essa partícula. E aí eu vejo como se comporta a evolução e vejo se isso realmente condiz com os dados ou se vai dar uma coisa totalmente louca e tá, posso descartar, essa partícula não existe. tá, tipo, agora que eu tô visualizando, tipo, o Axion é uma partícula que ela, tipo assim, é uma, é um modelo teórico, não é uma partícula que a gente Sim, observou ainda, né? não, não. É, é uma partícula que foi proposta, não lembro se nos anos 70 por aí, 60, 70. E até hoje ninguém conseguiu observar essa partícula. E ela explica, na verdade, não só ela foi proposta para resolver um problema da física de partículas, que é o problema de simetria CP. Eu não vou falar muito disso Hum. porque eu não sou da física de partículas. Enfim, mas é um problema lá da física de partículas. E aí mais adiante, o pessoal percebeu que talvez essa mesma partícula pudesse explicar a matéria escura. Então, eu posso explicar também um pouco o que é matéria escura daqui a pouco. Mas Beleza. aí essa partícula resolveria dois problemas ao mesmo tempo, sabe? Então é uma partícula que tem tido bastante atenção, tá? Agora eu posso explicar a matéria escura se tu achar ou tu quer fazer uma Sim, pergunta. sim, pode ser. Até porque eu quero fazer perguntas sobre o Axion. Tipo, o Axion, então, tenta modelar a matéria escura, né? Só, tá, então a matéria Isso, é um escura candidato à matéria escura. então, tipo, matéria escura de modo geral, então, é, tipo, não sei se tu quer falar sobre matéria escura, mas realmente seria é aquela matéria que a gente não sabe o que que é, né? É isso. Matéria escura é aquela coisa, o nome já meio que nos dá uma dica, né, do que é. Uma coisa que o pessoal olha para as galáxias, por exemplo, e tem comportamentos ali na galáxia que eles só conseguem ser explicados por uma massa maior. E isso, obviamente, eu estou falando de galáxias, mas isso se aplica a vários outros sistemas aglomerados de galáxias, é mais evidente ainda. E
Aí a forma de explicar esses comportamentos é adicionando, colocando uma massa extra, que é uma massa que a gente não consegue enxergar. Então, Uhum. já foi tentado bastante e ninguém enxergou nada ainda. Então tem que ser alguma coisa que interage de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. E como a gente não vê matéria escura, o nome É tipo como se fosse matéria invisível mesmo. é, Tipo, é pesado, mas não dá pra ver. é exato, exato. Pode. É louco, né? Porque a matéria escura, na verdade, ela representa acho que uns 85% da matéria. Então, o que a gente vê é tipo 15%. E todo o resto é matéria escura. Então, a maior parte das coisas a gente não enxerga, na verdade. É engraçado, tem umas frases que quando a gente fala, a gente fica. Dá aquele mind blow, assim, né? Exato. Só que. Só que aí, tipo, então. Mas aí, que nem ele falou que o Axios é um candidato à matéria escura no sentido de que, tipo assim. Por exemplo, a gente não sabe do que matéria escura é feita, daí a gente vai imaginar que é, tipo assim, é feito da mesma coisa que é feito todo o resto, assim, tipo partículas, por exemplo. Tá. Deixa eu pensar um pouquinho. O Axion, ele é uma partícula que foi proposta. Ele tá. Tem um modelo padrão, que é o que explica basicamente tudo na física. E na física de partículas, enfim. E é o de onde saem as partículas. E aí, o Axion, por exemplo, é uma extensão do modelo padrão. Então, eles têm que não, eles têm que adicionar um termo lá no Lagrangiano, enfim, falando uns termos meio técnicos. Eles têm que adicionar Uhum. um termo extra mesmo para surgir essa partícula. Então, se fosse uma coisa natural, digamos, do modelo, seria mais. Ok, isso tem que existir, sabe? Mas como é uma coisa meio extra, a gente não sabe se existe. Então a gente tem que descobrir, tentar observar ou alguma coisa assim. Só que para ser uma. E como eu falei, pode explicar matéria escura. Mas para ser um candidato à matéria escura, a partícula tem que ter algumas características. Não pode ser qualquer Uhum. partícula, tipo, agora eu acho que essa partícula aqui pode ser matéria escura. Não vai ser qualquer partícula que vai poder explicar. Então tem uma série de características que a partícula tem que ter para poder ser matéria escura. Mas aí, tipo, é que nem a gente falou, não dá pra. A gente não observa matéria escura. Mas aí existe essa proposta de que talvez seja uma partícula que a gente chama de axion. Só que a gente precisa Uhum. então observar isso de alguma forma. E aí, isso que tu tá falando de considerar os axions como parte, sei lá, como parte da evolução lá das anãs brancas tem a ver com isso? Ou, Ah, sim, sim. Na verdade, é aquela. É mais por. Não provar por absurdo, mas é mostrar que aquilo não existe, não pode existir, sabe? Se eu, com os meus cálculos, eu faço lá os cálculos e eu vejo que tá, ok, não muda muito a evolução. O que eu vou dizer com isso para as pessoas é, ok, é razoável que talvez o Axion exista. Agora, se hum, nos meus cálculos a, o- a evolução da anã branca ocorrer de uma maneira muito diferente do que sem os Axions, a gente teria observado algum comportamento estranho nas anãs brancas reais, sabe? Se tivesse Axion. Então, se dá um comportamento muito estranho nos meus cálculos, aí eu posso dizer, olha só, pessoal, eu acho que esses Axions aqui é possível que eles
não existam, porque se eles existirem, eles vão bugar toda a evolução estelar, sabe? Então é. Pode crer. Então, tipo assim, tu vai checando se a existência dos Axions faz sentido nesse contexto de evolução estelar. Isso. Isso eu acho que é uma coisa importante de falar também, porque, na verdade, como eu falei antes, detectar essas partículas diretamente é muito difícil. A gente está aí há décadas tentando e a gente não consegue detectar nada. Então, o que os cientistas astrofísicos tentam fazer é tentar driblar isso, fazer de uma maneira indireta e pelo menos mostrar quais coisas não são possíveis para que os físicos experimentais que vão estar tentando observar essas partículas pelo menos tenham uma direção de onde focar para conseguir achar uma coisa mais fácil. Então, Uhum. no meu trabalho eu faço esse, eu não falei, os áxons eles não têm uma massa definida. Então, é um parâmetro livre ali, né, para essas partículas. Não, pelos modelos deles, do pessoal de partículas, não sai a massa. E aí, o que eu faço é fazer os meus modelos com diferentes massas. Então, Hum, para uma massa pequena, eu já tenho alguns resultados. Então, para uma massa pequena, eu sei que, tá, ok, esses áxons podem existir. Agora, para massas mais altas, que eu calculo massas mais altas, eu olho e eu digo, ok, isso aqui não pode existir. Então, o que eu posso dizer para os outros cientistas é essa, essa massa mais alta aqui de Axion é bastante improvável que exista. pode crer. Então, não foquem Tipo nisso, assim, foquem nas massas mais baixas, sabe? tipo assim, tipo, imagina, tu coloca um valor de massa alta e daí tu faz o cálculo para evolução, mas assim, tipo assim, os astrofísicos já conhecem, vamos dizer assim, já se observa, ou já se conhece a história a evolução de uma anã branca, então, tipo, tu sabe mais ou menos que tipo de comportamento ao longo dos anos uma estrela tem. É, é. É porque por que que a gente trabalha com anãs brancas? Um dos motivos, tá? É Hum. porque as anãs brancas são as estrelas simples. Então, o que acontece? Uma estrela, lá no início da evolução, ela tá fundindo hidrogênio em hélio, tá passando por vários processos muito loucos. Então, é meio difícil saber exatamente o que está acontecendo e como prever as coisas a partir daquilo. Agora, na branca, ela já evoluiu todas aquelas partes mais loucas, ela já passou pela adolescência, já passou pela rebeldia, e aí, quando ela chega lá no final, ela para de ter reações nucleares e o que ela faz é esfriar. Tipo, óbvio que eu tô sendo simplista, mas é basicamente esfriar. Então, é uma xícara de café esfriando ao longo do tempo. Uhum. Então, e a gente sabe, a gente tem observações de várias estrelas, então a gente tem noção de quanto tempo essas estrelas demoram para sair de uma certa temperatura e chegar em outra temperatura, sabe? E aí, linkando com o trabalho do Taylor, por exemplo, tem como ver a taxa de esfriamento de uma estrela a partir das pulsações dela. Então, o Taylor, por exemplo, ele vai lá e vai calcular, vai ver as pulsações, como é que a estrela está pulsando, e ele vai dizer, ó, olha só, essa estrela está esfriando a uma taxa de tantos Kelvin por segundo, sei lá. E Aham. aí eu vou olhar os meus modelos e eu vou dizer, ah, olha só, isso aqui é compatível com os meus modelos de Axions de 17 milielectronvolts, sabe? Pode crer. Tipo assim, é, tu olhando tipo assim, fazendo as contas que tu faz, tu consegue estimar tipo
uma massa limite, vamos dizer assim, que o Axion poderia ter Isso, e, e ainda fizesse sentido tudo. isso. Pode Eu, crer. eu fiz isso num. Teve um trabalho que eu fiz com os meus orientadores. O meu orientador, o Kepler, ele tá há uns, eu não sei quantos anos, mas é tipo 30, 40 anos, tá há décadas, observando uma estrela anã branca. Então, Uma. todo ano, todo ano ele vai lá, ele observa, ou outra pessoa observa para ele, e vê exatamente como é que ela está se comportando. Então, a gente tem décadas de observações dessa estrela, a gente sabe super bem como ela está se comportando. E aí, uma minha orientadora, ela fez um modelo de pulsação, que é o que o Taylor faz também, para essa estrela, que a gente sabe bem direitinho como está se comportando. E aí a gente fez o cálculo, então, de qual era o modelo que melhor reproduzia essa estrela com áxons. E aí eu tive o resultado, que não vai dizer muito para vocês, mas um resultado que era compatível com áxons de 20 milielectronvolts. Aí agora, outra coisa que eu estou fazendo é comparar esses meus modelos aí com, com estrelas de aglomerados globulares. O que são aglomerados globulares? Só para aglomerados globulares é um aglomerado, é um conjunto de estrelas velhas. Basicamente isso. É isso que vocês Uhum. precisam saber. Então, porque as anãs brancas, elas são estrelas velhas, né? Porque elas já passaram por toda a evolução anterior. Então, elas já Sim. estão velhinhas. Então, eu preciso observar um sistema velho para ver as anãs brancas. E Ah, tipo assim, as aí, anãs brancas estão no meio desse aglomerado de estrelas. isso. Então, nesse aglomerado vai ter vários tipos de estrelas, entre elas as anãs brancas. E aí eu consigo ver essas Uhum. estrelas. E aí, uma coisa muito legal dos aglomerados é que os aglomerados eles têm todas as estrelas do aglomerado têm a mesma idade. Então elas se formaram todas juntas. São tipo irmãs. E aí a gente consegue tirar várias informações, tipo, a gente vê o estado atual delas. A gente vê, essa estrela aqui tem essa luminosidade, essa temperatura, essa outra tem essa luminosidade e temperatura. E o estado delas ali, a gente consegue tirar várias informações. E aí a gente consegue determinar, por exemplo, a idade dessas estrelas. E aí, agora linkando com o trabalho que eu estou fazendo, se eu consigo determinar a idade desse aglomerado, eu consigo, eu consigo determinar a idade desse aglomerado com as anãs brancas. Isso já foi feito várias vezes. Aí agora o que eu estou fazendo é pegando meus modelos com áxions e vendo qual seria a idade desses aglomerados se eu tiver áxions incluídos. E Tipo aí assim, na eu presença de Axions, essa idade poderia ser outra, na verdade. Tipo, poderia é estar errada, entre aspas. isso, eu esqueci de falar. É bem importante, eu esqueci de falar. Os áxions, o que eles vão fazer vai ser tirar a energia da estrela. Então Ah, ele é vai isso que eu ia perguntar. fazer com que ela esfrie mais rápido. Então, se eu observar uma estrela que está lá em 10.000 kelvins, ou graus Celsius que seja, ela vai ter chegado lá mais rápido se áxions existirem. Essa Hum, é bem tipo importante, eu assim, esqueci de falar. tipo assim, vamos dizer assim, tá. Então, tipo, a gente sabe que existe matéria escura por todo o universo aí, que a gente não vê, mas está ali. Aí, Uhum. supondo que essa matéria é feita de áxions, a presença desses áxions meio que por todo lugar, tipo, ou seja, os áxions também estariam presentes nas anãs brancas e aí acelerariam esse esfriamento. É, mais ou menos. É porque isso é uma coisa que me confundia bastante no início da minha pesquisa, inclusive. Então foi boa a pergunta. Na verdade, o que eu tô fazendo, os áxions eles vão continuar.
sendo produzidos. Tipo, existe áxion por. Vamos fingir que áxions existem, tá? Os áxions vão Tá. estar por tudo aqui, tá? Eles vão estar circulando pela gente, a gente nem percebe. Mas, dentro de uma estrela, anã branca, tem condições favoráveis para que os áxions sejam também produzidos. Uhum. Então, eles vai ter algumas interações lá, e aí esses áxions vão ser produzidos. E a grande questão dos áxions é que eles são muito, muito levinhos, tipo, muito levinhos. E eles conseguem sair da estrela, eles estão lá no núcleo da estrela, eles nem enxergam a estrela, eles vão tipo, ah, tchau, tô indo. Enquanto que outras Atravessam assim do partículas. nada. Enquanto outras partículas. Pensa que a anã branca, ela é o Sol concentrado no tamanho da Terra. Então é super denso. Outras Uhum. partículas vão ter uma dificuldade enorme para sair. Elas vão tentar, elas vão bater, elas vão desviar, elas vão para outro lado. Enfim, Uhum. é difícil para uma partícula sair da anã branca, sabe? Enquanto os Aham. áxions, como eles são super levinhos, eles conseguem sair muito fácil. E aí eles levam energia embora, porque, né, tudo carrega energia. E aí faz com que a anã Sim. branca esfrie mais rápido. E aí, tipo, tu falou que tu tinha encontrado, por exemplo, no modelo de uma estrela lá que citou um modelo lá que tu estimou, sei lá, uma massa de acho que 20 milieletronvolts para o Isso, Axion. E para ter uma isso. ideia, assim, não sei se tu tem essa informação agora, mas isso é tipo é pequeno ou grande comparado a massas, tipo assim, a massa do elétron, por exemplo, ou massas do modelo Eu, padrão. eu fiz essa conta uma vez. Eu, eu não vou lembrar de cabeça o número exato, mas era tipo umas 30 ordens de grandeza menor do que a massa do elétron. É muito Hum, menor. uhum, É tipo absurdamente menor. saquei. Então, o elétron é levinho, o áxion é O nada. Axion, nossa, é tipo mas olha só que louco, porque, tipo, por exemplo, matéria escura, ela é observada só por efeito gravitacional, né? Só por, tipo assim, a gente sabe que tem coisa que tem muita massa ali no meio. E aí É, e a ideia é que seria formada de partículas bem levinhas, mas aí imagino que, sei lá, a ideia é que são, tipo, muitas, sei lá, muitos tem, áxions. tem várias teorias pro que pode ser a matéria escura. É. Só falando um pouquinho, tu falou que a gente só vê coisas gravitacionais. Tem várias formas, várias evidências de matéria escura que eu não vou saber detalhar elas, mas tem evidências em coisas gravitacionais, mas tem coisas com o modelo lambda CDM, enfim, o modelo Ah, sim. que rege as coisas. Tem várias outras evidências que não só a gravitacional ali, para não só as galáxias que eu falei, para matéria escura. Aham. Então, porque quando. Agora eu vou contar, quando eu fazia Explorando o Universo, é uma das primeiras disciplinas que a gente faz ali na URGS, aí eu ficava tipo, essa matéria escura tem. Porque o exemplo que sempre mostram pra gente eu não sei se tu já viu, se o pessoal que tá assistindo viu, mas é aquele gráfico que mostra a curva de rotação das galáxias. E aí o que esse gráfico mostra é que depois que acaba a galáxia que a gente vê, ela continua a velocidade do que tem ao redor dessa galáxia que a gente não enxerga, continua alta. Enquanto que Uhum. a gente espera que ela fosse caindo, né? Porque se tem massa onde tem luz, onde não tem mais luz, deveria cair a velocidade. Então, esse é o gráfico clássico que mostram pra gente. E Uhum. aí eu ficava tipo,
Ah, mas essa evidência aí não é muito forte. Eu posso modificar um pouco a gravitação e aí vai explicar isso aí, né? Eu coloco um termo a mais. Eu ficava. Eu era bem contra a matéria escura quando eu entrei na graduação. Aí depois que eu fui pesquisar em matéria escura, aí eu comecei a entender um pouco mais que tinha muito mais evidências. Tem também as lentes gravitacionais que vão. Não vai ser usando Newton daí, vai ter outras evidências da matéria escura, sabe? Então não é só, vou só modificar aqui a lei da gravitação, a lei de Newton, não vai funcionar para tudo, sabe? Vai funcionar para Uhum, essa evidência das galáxias, mas não vai funcionar para tudo. uhum. Eu esqueci onde eu queria chegar, mas tudo bem. Eu não lembro mais o que eu Talvez, estava ó, respondendo. talvez dá pra fazer a pergunta que o Sauer fez uma pergunta. Sobre, ele pergunta evidências indiretas de modelos cosmológicos? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Porque acho que antes, quando tu falou que não tinha só essas evidências gravitacionais, tinha também, tu citou o lambda CDM, né, que é o Ah, sim. modelo de É cosmologia. porque a forma como a galáxia, o universo, na verdade, vai evoluir está ligado também com a presença de matéria escura. Então, o pessoal faz simulações de evolução do universo, e aí você não coloca a matéria escura, não se forma as estruturas que a gente vê hoje no universo, sabe? Hum, Então, uhum. adicionando um termo de matéria escura nas simulações, eles conseguem reproduzir esses, essas estruturas que a gente vê hoje no universo. E aí, como tu estava falando, isso então é evidência de que tipo assim, não adianta só a gente modificar teorias de gravitação, tipo Newton e Einstein, mas tipo, isso mostraria que é um tipo de matéria mesmo. Tipo, é algum tipo de matéria, tem que ter, sei lá, uma descrição por partículas e tal. É, Sei lá, depende do partícula. atualmente, atualmente eu acho que é, não vou dizer com certeza, mas eu acho que é um Uhum. consenso que a matéria escura, assim, muito provavelmente vai ser uma partícula. É, é a ideia mesmo, porque acho que foi bem explorada essa questão de ser uma variação da coisa newtoniana e tal, mas atualmente o que eu tenho visto, pelo menos, é que o pessoal realmente acha que vai ser uma partícula que vai explicar isso. Tem algumas ideias também de que aí não é exatamente partículas, tem os machos. Os astrofísicos são bastante criativos nos Ah, nomes, tá? Então tem os machos, que são objetos massivos, mas que não emitiriam luz e que poderiam estar sendo essa matéria escura. Mas eu sou suspeita para falar porque, né, eu trabalho com átomos, mas sim, sim. É, tipo, tem eu um acho, monte eu acho que foi de bem modelos assim. explorado e acho que foi bem explorado e não sei se está muito em alta atualmente. Não vou dizer que Pode não foi crer. descartado porque é difícil tu realmente descartar uma coisa, mas não está muito em alta. Sim. Então, Eu tem lembro que tinha várias. várias proposições de partículas, os WIMPs também, né? Isso, os WIMPs são os que interagem fracamente e são Pode crer. massivos também, os WIMPs. A diferença entre eles é sempre alguma coisa assim, imagino, de física de partículas, né? Algum tipo de interação É, diferente, sei lá. isso. Vai ser se é bóson, se é férmion, se é essas coisas de se E é teu modelo, ele escalar. tipo, teu modelo se aplica especificamente para Axions ou tipo assim, é um modelo de certa forma genérico que tu poderia, ou sei lá, tem alguma coisa assim que tu usa que é específico de. Não, é específico para Axions. E mais que isso, é específico para um modelo de Axion. Porque Ah, pode crer.
Infelizmente, as coisas, quando a gente vai estudando, acaba a gente tendo que. A gente não consegue fazer tudo, né? Então a gente vai Sim. estudando uma pontinha da pontinha do conhecimento. Então, os Uhum. axons, eles foram propostos inicialmente, e aí desse axion, como eu disse, não tem a massa fixa, né? Tem. Então, a interação com outras partículas, ela não é bem definida. E aí existem alguns modelos que dizem que a interação disso aqui é proporcional à massa. E aí outros dizem, ah, mas o axion, a interação com esse tipo de partícula, ela não vai ser efetiva, não vai acontecer. Então, dentro de axions, existem diferentes modelos. E aí eu estudo um em específico em que os áxions vão interagir com elétrons. Se Ah, sim. amanhã sair um artigo dizendo áxions não podem interagir com elétrons, eu perdi meu mestrado. Mas é assim que funciona. Ah, mas isso é pesquisa. E tipo assim, e aí de certo isso, essa informação tu usa porque, vamos dizer, tu sabe qual é a composição das anas brancas, então tu sabe mais ou menos com que taxa que os áxons iriam interagir com os elétrons, e aí não sei, sei lá, e aí você Isso. calcula Isso a velocidade, vamos dizer o assim, de... os áxions eles podem interagir de mais de uma forma. Aí tem aqueles coisas, efeito Compton, Bremsstrahlung, essas coisas que a gente estuda em introdução à quântica, eu acho. E aí, basicamente, quando passa perto de um elétron, pode ser que seja emitido um áxion. Então, é Uhum. isso que eu considero nos meus cálculos. E aí, a taxa com que isso acontece, aí eu pego de outros artigos, outras pessoas que estudaram. Pode crer. Mas é bem O- específico para Axion. Eu não posso fazer e dizer, ah, isso aqui, se fosse um, sei lá, neutrino estéreo com essa massa, seria igual. Não seria, Sim. infelizmente. É, mas é bom porque daí, quando tu trabalha com uma coisa bem específica, imagina tu tem um resultado bem preciso, assim, né? Ah, sim, Tipo assim, sim. o João fez uma pergunta. Pessoal, não sei se tem a ver com gravidade, mas sei que envolve uma estrutura do espaço-tempo, Soliton. Vi que um cientista descobriu uma nova forma de viajar mais rápido que a luz. Como funcionaria? Ou com matéria escura? Eu não vi isso. Peraí que eu tô meio errada aqui. Eu não vi isso, então eu não faço a mínima ideia, eu não vou poder responder. Desculpa. Normalmente quando tem alguma coisa de viagem mais rápido, de velocidade mais rápida do que a luz, a gente fica com o pé um pouco atrás, né? Tipo, É porque a princípio nada vai ser mais rápido do que a luz, né? Porque não tem como. Eu acho que não tem como. Eu não sei, eu não sou da quântica, tá? Mas não não, tem isso, como transmitir informação, né? sim. Então E, nem matéria escura também. Matéria escura. então eu não posso falar porque eu realmente não li, mas eu fico com o pé atrás, como quando falou. Tem uma pergunta do Renan também. Tem alguma teoria que diga como essa grande quantidade de massa se comporta no espaço? Essa massa não deveria se atrair por gravidade e se tornar corpos? Tá. É basicamente o que ele está perguntando é a distribuição da matéria escura, né? No espaço. É, É isso. acho que- A, a matéria escura, ela tá, por exemplo, nas galáxias, ela vai ser um halo, vai ser uma bola ao redor da galáxia. Tipo, permeando toda a galáxia, obviamente, mas vai ser uma bola ao redor de toda ela. E ela vai. Eu não sei como falar pra tu pesquisar, mas tem umas imagenzinhas que eles mostram porque tem. Ela vai. Em geral, ela vai se
manter próxima da luz visível, tá? Da matéria visível. Vai ficar um pouco mais extensa, mas vai ser próxima da da matéria visível. Se tu pesquisar a estrutura do universo, algo assim, vai aparecer aquelas imagens que tem os filamentos, que é a estrutura do universo em grande escala, e aí aparece. Eu vi uma imagem, é super bonitinha, uma imagem que mostra em outra cor a distribuição de matéria escura. Então, Ah, sim, as, acho que eu já vi isso. aí tem, tipo, a matéria visível, aqui, assim, digamos, redondinha, e aí tem os fios, assim, conectando, de matéria escura, conectando essas coisas. Então, é difícil eu explicar sem a imagenzinha, mas é o que eu consigo Tipo, fazer. matéria, mas não sei se matéria, tipo assim, isso é uma parada que é observada, tipo assim, o pessoal sabe muito bem a distribuição de matéria escura ou tipo só tem uma ideia meio geral e faz modelos teóricos em cima? Olha, eu não vou afirmar com certeza, mas eu acho que é bem observado. Hum, Tem também. Porque a matéria escura ela vai interagir gravitacionalmente. Ela não vai interagir de outras formas. Então, ela vai interagir, vai ficar onde tem mais massa mesmo. uhum, uhum. Ela não vai Então ficar realmente ela se perdida. distribui dessa forma, assim, tipo ela se aglomera, vamos dizer assim, em torno Sim, sim. das coisas visíveis. É tipo isso. E Pode tem crer. galáxia, agora eu lembrei, tava falando de imagenzinha bonita. Tem uma imagenzinha de duas galáxias interagindo, e aí eles conseguem mapear onde está a distribuição de matéria, de massa mesmo. A distribuição, aí eles conseguem ver a luz visível e o gás. Então, as três coisas estão em lugares um pouco diferentes, sabe? Na imagem. Uhum, Mas é um pouquinho diferente, mas é perto, sabe? É isso que eu pode quero crer, dizer. Não é exatamente onde está a luz visível, mas é perto. pode crer. Agora eu fiquei pensando, a gente tem as coisas que a gente chama de visível porque a gente vê a olho nu, aí tem as outras coisas que a gente não vê a olho nu, mas são ondas eletromagnéticas, então a gente consegue ver de alguma forma, e tem a matéria escura que, tipo, Não vem nada. realmente não dá pra ver. Isso. É, tipo, tu tava falando, mais ou menos, em algum momento ele tava falando como que tu considerava, então, tipo assim, de que forma que a presença do Axion, sei lá, ou de que forma o Axion vai interagir com com as estrelas anãs brancas, né? Tu tava falando que, Uhum. tipo, nas teoria, no tipo de Axion que tu considera é um Axion que interage com elétrons, né? Sim, sim. E aí, tipo assim, não sei bem como perguntar, mas por exemplo, tu tem um código de evolução estelar. De que maneira tu vai incorporar essa informação de, sei lá, Dos de que Axions. forma que a massa Tá, do tá. Axion vai entrar nessa conta, nessa interação, Tá, nessa coisa toda? entendi. Entendi. Então, o que eu faço é basicamente pegar. Tem outros autores que pegaram essas interações dos áxons com outras partículas e aí eles calcularam, num meio que tenha tal densidade, tal temperatura, quantos áxons por segundo serão produzidos. Hum, Então, existem essas contas já prontas e aí eu pego isso aí e aí eu implemento isso no código e aí no código, bom, eu tenho, digamos, áxons por segundo. Então, aí eu pego a massa, multiplico, digamos, pela massa dele. Então, dependendo da massa, quanto maior a massa, mais energia vai sair da estrela.
Quanto menor a massa, menos energia vai sair da estrela. E Uhum. aí vai dar, conforme as condições que eu tiver dentro da estrela, de temperatura e densidade, vai ser formada uma quantidade diferente de áxions. E aí eles vão sair e vão esfriar a estrela. Pode Isso crer. E aí, ao longo. Eu não sei se o pessoal tem noção, mas a evolução de anãs brancas, ela demora, na vida real, tá? Não nos modelos, ela demora bilhões de anos. Então, é realmente muito tempo, não é mil, não é milhão, é bilhão. Então, existem anãs brancas com a idade do universo, sabe? Então, é bastante pode tempo, crer. parece. Porque os Axons, eles vão parecer, eles são tão levinhos. Não, não vai fazer muita diferença, sabe? Mas ao longo de bastante tempo faz diferença. Então é por isso que tipo, é interessante, que a gente falou, por isso que é interessante usar as anãs brancas para tentar observar efeitos dos axons. Tipo assim, é uma coisa tão leve, mas então tu precisa olhar para alguma coisa, tipo, uma duração muito longa para que possa aparecer o efeito. É, as anãs brancas são, tipo, os melhores laboratórios. Porque, para os astrofísicos, né? Porque em física a gente tem que testar as coisas. E aí, em geral, os físicos têm o seu laboratório lá, eles vão, colidem partículas, sei lá, fazem coisas assim. E aí eles têm os resultados ali e, ok, funciona ou não funciona. Para os astrofísicos, a gente tem que escolher objetos no céu que sejam bem comportados, por exemplo, anãs brancas, que a gente sabe como vão se comportar, para a gente testar uma coisa diferente e ver se faz sentido. E aí é um pouco complicado, porque a gente sabe como se vai comportar, como vai se comportar, mas é aquele sabe observando a muitos anos-luz de distância, né? Então, a gente sabe mais ou menos. Mas as anãs brancas, como eu disse antes, elas são sistemas super simples de modelar, então elas são. E, além disso, elas são boas para ver a questão dos áxons, porque elas têm uma densidade muito alta. E aí a produção de. Elas têm uma densidade muito alta e uma temperatura muito alta no início do experimento. Depois que ela esfriou, não mais, mas enfim. Elas têm uma densidade e uma temperatura muito alta, e isso faz com que a taxa de produção de partículas ali dentro seja mais alta. Porque, por exemplo, se eu pegasse uma estrela da sequência principal, que é tipo do tamanho do Sol, ela não vai ter uma densidade tão alta, então a produção vai ser um pouco menor, porque a produção depende da densidade. Então, a Ana Branca é um cenário ótimo, é um laboratório ótimo para isso. E, além disso, as Anas Brancas, elas também são os fósseis estelares. Então, como eu disse, elas são as estrelinhas que já passaram por tudo nessa vida e agora estão só esfriando. Então, se a gente estudar elas, a gente consegue saber coisas de mais do início do universo, não necessariamente, mas pelo menos a nossa galáxia, sabe? Uhum. Então, a gente observa uma Ana Branca agora para ver o passado. As Anas Brancas são fantásticas, eu vou ficar falando isso. Ah, que massa. E Tipo, e na verdade, assim, agora eu tenho uma dimensão da tua pesquisa que é um negócio assim, tu tá usando o melhor, tipo assim, o melhor laboratório do céu, né, que são as anãs brancas que você falou uhum, agora, para entender um dos maiores desafios assim atuais sei lá, da física, que é entender o que que é matéria escura, né? Tipo, tô, é, tô testando ali, sim. usando E, as Anas Brancas para testar isso.
sim. E tipo, aí tu falou, bom, tu tá olhando para um modelo, para um tipo específico de Axon. E aí, por exemplo, existe a possibilidade, talvez assim, a pretensão de generalizar, tipo assim, não, agora vamos considerar esse outro tipo de modelo, ou isso, tipo, ou os modelos são, sei lá, tão diferentes que não é, assim, tão fácil de Hum, adaptar os modelos, não sei. tu quer dizer modelos de Axons mesmo? É, tipo, primeiro de É, Axons ou até de outras é que partículas. basicamente, então, tem o modelo que eu estudo, que faz sentido para nós brancas. Tem um outro modelo que é bem estudado, mas nesse modelo os áxons eles não interagem com elétrons. Então, se eu Uhum. adicionasse esse tipo de áxon nos meus cálculos, eu já sei que eles não fariam diferença nenhuma no esfriamento. Então, Ah, de entendi. acordo com os meus cálculos, esse tipo de áxion está liberado para existir, sabe? Saquei, Então, saquei. o único que eu consigo restringir de alguma forma é esse modelo que eu tô estudando. Sim. Imagino então que seria um grandíssimo resultado se tu pegasse e na verdade não faz sentido o que eu falei. Eu ia dizer se tu encontrasse que não pode existir o tal axiom, mas na verdade isso já foi, tu já fez isso, né? Tu já impôs um bound, né? Um limite na massa possível. E aí tu já falou, olha, esse É, tipo de matéria escura não existe. Matéria escura com áxions pesados não rola. tipo isso. Pode crer. Claro, Pô, que massa. é um resultado bem, bem importante, mas ao mesmo tempo é uma evidência, né? Sim, Então, sim. geralmente na ciência em geral, não basta um artigo para dizer, ah, tá, os áxions estão dessa massa estão descartados. Então, eu também me baseio em outros artigos que já foram feitos e que também encontraram resultados que são desfavoráveis a essa massa de áxions, sabe? Então, por enquanto, não tá numa coisa tipo, nossa, encontrei aqui uma coisa que ninguém tinha pensado antes, sabe? Não é assim também, mas é uma evidência a mais de que esses áxons aí não podem existir. Então, quanto Uhum. mais artigos saírem dizendo, olha só, nessa minha estrela aqui que eu tô estudando, esses áxons aí que não dá. Aí outra pessoa vai lá e diz, nessa outra estrela também não dá. Então vai somando e vai Pode crer. criando evidências, né? Sim. Tipo assim, tijolinho por tijolinho vai. É isso Ciência aí. é devagar, assim, né? É tipo, É exato, passo a passo. exato. Jamile, ó, falta 7 minutos agora para fechar 1 hora, então eu já vou Beleza. aproveitar e vou te agradecer por ter topado participar da live e falar das coisas que tu faz, das coisas que tu pesquisa. E É, eu, tipo, eu tenho que eu agradecer por adorei deixar eu aprender ficar contigo. falando. Eu E acho aí, que se tu tiver. isso que tu tá fazendo é muito legal de estar difundindo e trocando conhecimento com as pessoas. Isso é muito legal. Pô, é só a vontade de ficar conversando na quarentena, né? Precisamos, né? Se tu, não sei se tu tem algum ponto final, assim, que tu queria falar, que tu gostaria de falar, tipo, sei lá, que a gente não tocou, algum ponto que a gente não tocou que tu acha importante, ou pra concluir, ou pra completar sei lá. Eu não penso em nada agora. Talvez o ponto que sempre é bom deixar é não sei, façamos ciência, sei lá. É, eu vou deixar uma curiosidade só porque sim, eu tava Uhum. pensando o que eu vou falar e aí veio uma curiosidade na minha cabeça, que a gente, quando a gente olha pro céu, a gente vê várias estrelas, né? Certo. Mas, infelizmente, a gente não consegue ver a olho nu nenhuma ana branca.
Então, as anãs brancas, como eu falei, elas são super pequenininhas, então é realmente muito difícil enxergar elas a olho nu. Ela teria que estar muito perto, tipo, quando o sol se tornar uma anã branca, aí a gente vai conseguir enxergar uma anã branca. Mas, uma curiosidade é que Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, ela na verdade não tá sozinha, ela tem uma companheira, que é uma anã branca. Então, Sirius, na verdade, é uma binária, e tem Sirius A e Sirius B. Sirius A é a que a gente vê realmente, mas Uhum. ela tem uma companheira que é uma anã branca, que é super pequenininha, a gente não consegue enxergar, obviamente. Mas Pode crer. só para deixar de curiosidade para vocês, se quiserem olhar para o céu, vocês não vão ver anã branca, mas agora vocês sabem que tem uma anã branca lá. Tem uma lembra aquela. Tem que baixar o mapa estelar no celular, aquele aplicativo de procurar Ah, sim, Orion e tem, achar. tem o Sky Map, né? O aplicativo. É bem bom, Acho que é. recomendo, gente. Aí vocês decoram o nome das constelações, ficam falando, ah, aquela constelação é tal. É. Bom, então, Mas, valeu, Jamile, obrigado. E isso. Muito obrigada é, pelo convite. Muito é feliz isso, em obrigado por participar. aceitar. E valeu por todo mundo que assistiu e quem perguntou, né? E é isso, então. Fiquem bem, se cuidem. Valeu, Valeu. gente.